Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Rei. Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como que ficou a organização aqui do meu caderno de leituras pra 2020. Eu já gravei um vídeo aqui no canal falando pra vocês como que eu vou me organizar em 2020, eu vou deixar ele linkado aqui em cima pra você ir lá assistir. E esse vídeo aqui então é específico pro meu caderno de leituras, como que ele foi organizado pra 2020, como que eu optei por deixar ele organizado pra esse ano. Quero começar já dizendo pra vocês que tem também um vídeo com um tour por esse caderno, né, do ano de 2019. Vou também deixar linkado aqui no card ou aqui no box de informações pra você ir lá conferir. Quando eu fiz o caderno no ano passado, eu separei sessões de TBR, que são as metas de cada mês, né, todos os livros que eu quero ler em cada mês, tinha lá aquela sessão no ano passado. Tinha também a lista dos livros lidos em cada mês, a lista dos livros lidos em 2019, porque lá no ano passado eu coloquei uma meta de ler 60 livros no ano. Tinha também no ano passado uma sessão de banco de leituras em que eu colocaria as minhas impressões dos livros enquanto eu estivesse lendo, e também tinha uma sessão de pesquisa, se eu não me engano, era assim que eu chamava, e essa sessão estava mais voltada para pesquisas que eu fazia com relação ao livro que eu estava lendo naquele momento. Então, se era um livro, por exemplo, de não ficção, eu poderia fazer uma pesquisa que iria contribuir ali pro meu, sei lá, pra minha absorção da leitura, ou às vezes é um livro fictício mesmo, mas que tem dados de não ficção e que eu poderia também pesquisar, então eu fiz uma sessão só pra isso no ano passado também. Essa é uma sessão que infelizmente não deu certo pra mim. Durante o ano eu não anotei mais nada de pesquisa dos livros. Obviamente que eu comecei o ano fazendo isso, super empolgada ali com as pesquisas dos livros, mas conforme o ano foi passando, eu fui tendo minhas obrigações de faculdade, etc. Foi ficando o tempo cada vez mais curto pra me dedicar a fazer as pesquisas e anotar elas no caderno, então essa foi uma sessão que não funcionou durante o ano e por isso ela não tá presente na organização do caderno esse ano. Bom, então vamos lá para mostrar para vocês como que eu tô organizando o meu caderno de leituras esse ano. É o mesmo caderno como eu falei com vocês anteriormente. Ele tem aqui esse bolsão para eu guardar papel e documentos. Tem aqui a parte dos adesivos que tá intacta, eu acabei não usando nenhuma ao longo do ano passado. E eu mantive toda a minha organização de 2019, que eu tinha deixado aqui no início do caderno para eu fazer esse comparativo, ver se algum livro da lista de 2019 eu vou ler esse ano, daí eu já aproveito e marco aqui também. Essas listas aqui, que foram listas que eu criei no ano passado, elas não tinham prazo para eu cumprir, eram só listas de livros que eu precisava me lembrar que estavam na minha estante, como por exemplo esses clássicos aqui, que ainda estão na minha estante e que eu preciso me lembrar deles, porque estão há muito tempo sem eu ler. Aí aqui tem alguns não ficção, né, eu acabei ticando aqui o Aprendizados, que era um livro que eu já estava querendo muito ler. E aqui ficou a parte de livros de arquitetura. No começo do ano passado eu li Complexidade e Contradição em Arquitetura, e foi o único livro que eu consegui ler, né, inteiro sobre a minha área de formação no ano passado. De resto, eu só li pedaços de livros, textos para o curso, porque os livros são realmente, assim, complicados de se ler, sabe? Você precisa ter bastante tempo e dedicação para pesquisar, etc. Assim, não são livros tranquilos de ler. Então tem a parte dos desafios e projetos, que continuou, né? Esse aqui é o projeto Lendo a Itália, que teve alteração. Eu li alguns livros da lista, outros livros acabaram entrando na lista durante o ano passado. Essa lista aqui eu creio que ela só vai aumentar, então acho que daqui a pouco eu vou ter que mudar, né, esse desafio para outra página do livro, porque ele não vai caber, porque aqui do outro lado tem um outro desafio, que era o Relendo Crepúsculo, que eu tava participando junto com a Bárbara, né? Ainda não li Amanhecer, preciso ler. E o Projeto Os Miseráveis, que teve no começo do ano aqui no canal. E, enfim, né? Eu acabei organizando em outra parte. E isso aqui são folhas agora para os próximos projetos. Mantive a TBR do ano passado, que vocês estão vendo aqui que teve mês que eu não montei TBR, eu fui lendo o que me deu vontade. Os lidos do mês também aqui, ó, teve um mês que eu li só um livro, então aqui eu tava mantendo todas a organização das leituras do mês. E isso veio até aqui, dezembro eu já não coloquei nada. Não anotei aqui os livros que eu li durante o mês de dezembro. Aqui são uma lista de livros para ler antes de morrer, livros, grandes livros, né, sejam eles clássicos ou não, que eu gostaria muito de ler. E daí aqui eu vou adicionando, né, as próximas leituras que eu quero fazer antes de morrer. Por isso, inclusive, tem até mais espaço aqui para eu ir preenchendo. E aqui a lista dos livros lidos em 2019, que vai ficar aqui no caderno também. Eu li 63 livros, que era, né, o total aqui que eu tinha me proposto a ler era 50. Eu falei 60, mas na verdade era 50. Eu acabei lendo 13 livros a mais.
E aqui começa então a organização de 2020. Eu deixei aqui a página de leitura de 2020. Já comecei aqui a preencher, né, essa parte do caderno. E deixei mais folhas. Deixei 2 folhas aqui porque faltou no ano passado. Não sei como vai ser esse ano com relação a livros. Mas eu deixei 77, né? Espaço para 77 livros. Aqui tem a lista com os 8 livros que eu separei para ler durante esse ano. Então eu deixei aqui para eu ir lembrando, né? Toda vez que eu abrir o caderno para olhar para essa parte do caderno, eu lembrar de qual livro ainda falta, qual livro eu já li. Já li o Conto da Aya e não marquei. Então eu preciso marcar aqui esse livro também. E aqui começam as TBRs mensais, né? Janeiro, fevereiro, março. Aqui eu coloquei a minha TBR de janeiro e aqui já estão ticados os livros que eu já li. E eu tô colocando do lado aqui a quantidade de páginas que cada um desses livros tem para depois eu somar no mês quantas páginas eu li. Então vai seguindo assim pelos próximos meses. E aqui tem a parte de livros novos, que é o que não tinha no ano passado. Eu vou anotar aqui todos os livros que estão chegando pra mim, né, conforme o mês. E eu não estipulei o número de linhas, porque nunca se sabe quantos livros vão chegar. Então aqui eu comecei janeiro e vou colocar até o mês acabar. E depois eu começo fevereiro. Então aqui é a última parte do caderno que foi mexida, né, pra esse ano, para livros novos. E daqui começam as séries, né? Porque eu fiz uma lista de séries que eu quero dar continuidade durante esse ano. Tem vídeo aqui no canal sobre essas séries. E eu anotei todas elas aqui no caderno, colocando o título da série, o número de livros, a quantidade nesses quadradinhos. E daí eu pintei com marcador quais livros eu já li, né? Ou seja, a série napolitana eu já li o livro 1 e 2, falta ler o 3 e 4. E assim eu fui fazendo com todas as séries que eu pretendo continuar agora em 2020. Por fim, continuou aqui o banco de leituras em que eu anoto sobre as leituras que eu tô fazendo, né? Se é algum livro de um assunto muito interessante que me chama atenção, eu paro aqui e escrevo um pouco sobre ele. Esses aqui ainda são leituras do ano passado, de Ramsés, né? Eu anotei aqui. Os Miseráveis também, que foi um livro muito grande, tinha muito acontecimento histórico, cultural, político, então eu anotei muito sobre esse livro. Também anotei aqui sobre a leitura de Lady Killers, que teve muito, assim, foi uma leitura que me chamou muito atenção no ano passado. Foi baseada, né, em histórias reais de mulheres assassinas que eram psicopatas e tal, me chamou muito atenção, então eu anotei aqui. O último livro que eu anotei aqui foi o Ofélia, que é a história romanceada de Hamlet, narrado pelo ponto de vista da Ofélia, que é o par romântico do Hamlet na tragédia de Shakespeare. Tem vídeo aqui no canal e eu achei muito interessante o livro, a forma como a autora trabalhou a similaridade com Hamlet, né, como que ela se baseou na história de Hamlet para trazer a história de Ofélia. Eu achei muito legal e também me empolguei para escrever aqui. E é isso, gente, o caderno acaba aqui. Na verdade, aqui no final, eu ainda mantive todas as séries que eu comecei, séries literárias que eu comecei e que ainda não estão finalizadas, ou tem algumas aqui que até estão finalizadas. As que eu finalizo, eu dou um risco, sabe? Mas cada tiquezinho desse aqui representa um livro que eu li dessa série. Aqui em Crepúsculo eu ainda preciso marcar o terceiro, que eu já reli o terceiro. E é isso, gente. É assim que ficou o meu caderno de leituras para 2020. E junto com o meu caderno, eu também vou usar durante esse ano a caderneta de leituras de 2020 do projeto Radioativos, que todo mundo que apoia o projeto recebe um arquivo digital da caderneta que você pode imprimir na sua casa e, enfim, usar da forma como você quiser. Você pode encadernar, pode só dobrar como eu fiz. E a caderneta é assim, tem um recadinho aqui dentro. E aqui começa a parte das metas de leitura. Aqui eu deixei um total de livros que a pessoa pode se propor a ler durante o ano de 2020. Como esse não é o meu caso, eu não preenchi, né? Porque eu não tenho um número mínimo de livros que eu quero ler durante esse ano. Aqui tem os 10 livros que mais gostaria de ler em 2020. Eu também listei aqui os 8 que eu quero ler durante esse ano. Então aqui eu também vou poder manter, assim, uma noção de como estão os livros, né, que eu gostaria de ler em 2020. Aqui é a lista de livros lidos em 2020. Como vocês podem ver, uma lista bem menor, porque a caderneta tem todo um propósito, assim, de incentivar a leitura. Então são pessoas que já não têm, assim, tanto tempo para ler e que possivelmente não vão ler tantos livros, assim, ao longo do ano, mas tem bastante linha, dá para dividir em 2 partes e também usar essa página aqui para fazer anotar as leituras do ano. Então vem as TBRs de cada mês, né? O livro que você quer ler e o livro que você conseguiu ler durante o mês. Então você vai anotando, né? Porque às vezes tem livro que não tá na sua TBR e que você acaba lendo, como aconteceu aqui comigo com Dante, enfim, né?
é uma forma de você também manter as suas organizações de leitura de cada mês, e isso vai acontecendo em todos os meses. Até chegar aqui nessa página de cronograma de leituras. Essa parte aqui tem alguns desafios semanais que eu desenvolvi para que as pessoas se sintam instigadas em fazer suas leituras e que elas também consigam fazer pelo menos uma leitura cada semana. Gente que, assim, tem uma rotina corrida, tem faculdade, trabalho, não consegue se dedicar tanto assim à leitura. Então eu fiz esses desafios para que a pessoa se sinta mais motivada e que também marque aqui como uma forma de descontração, sabe, sobre cada uma das suas leituras. Aqui nesse desafio, por exemplo, eu tenho esse desafio de ler pelo menos 30 páginas por dia. E daí eu trago a ideia de que, tomando um livro curto, né, como base, assim, um livro curto de no máximo 250 páginas, se a gente ler 30 páginas por dia pelo menos, antes de dormir a gente teria lido esse livro inteiro em uma semana. Então a pessoa pode se motivar a ler um livro inteiro lendo somente 30 páginas por semana. Então a gente tem aí esses desafios que pra mim, assim, são muito legais. Eu pensei neles de uma forma de motivar as pessoas que têm uma rotina corrida, porque eu recebo muitas mensagens de pessoas que gostariam de ler, mas não conseguem porque não tem tempo. Então, com esses desafios de ler um pouquinho a cada dia, eu acho que a pessoa consegue sim finalizar alguma leitura por mês e voltar a ter ou desenvolver o hábito da leitura. Enfim, essa cadernetinha aqui, além de ser o meu xodó, porque foi eu que criei, ela também é bastante versátil e pequenininha, então consigo carregar dentro da minha mochila, deixar na minha bolsa e levar comigo sempre que eu precisar fazer alguma anotação e tal. E eu vou usar ela também junto com o meu caderno de leituras esse ano. E é isso. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o tour pelo meu caderno e caderneta de organização de leituras. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa minha forma de organização, como que vocês vão se organizar em 2020 com as suas leituras, se você costuma fazer isso, como que você faz. Eu vou adorar aprender, né, mais com vocês, a forma que vocês têm de se organizar, porque assim eu sinto que eu vou incrementando minha própria organização também. Se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir, que ajuda demais na divulgação do canal, e aproveita e se inscreve para ficar por dentro dos próximos conteúdos que eu for soltando por aqui. Então é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!